Fala, meus caros. Decidi pegar um dos personagens da Marvel, que sem dúvidas, é um dos mais clássicos e com uma grande legião de fãs da editora desde antigamente. Então hoje vamos falar do Wolverine e os seus feitos, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. James Howlett nasceu de uma família rica em Alberta, no Canadá, no final do século XIX. James foi criado por sua mãe, Elizabeth, e seu pai John, mas na verdade era filho do zelador da fazenda, Thomas Logan, com quem Elizabeth teve um caso, e este último tinha um temperamento explosivo e problemas com bebida. Thomas acaba sendo expulso da fazenda Howlett, pois seu outro filho, cujo nome é literalmente Cão Logan, acaba criando confusão com uma amiga de James, Rose O'Hara, e depois ele retorna para a fazenda, embriagado e armado, e chama Elizabeth para ela fugir com ele, mas John entra numa briga com Thomas e acaba indo de base. Nisso, James tinha entrado na sala quando tudo aconteceu, e sua mutação se revelou quando ele partiu para cima do seu verdadeiro pai, falecendo ele de leve ao manifestar suas garras, que assim que voltavam para dentro do seu corpo, tinham suas aberturas regeneradas, e no meio desse caos todo, sua mãe, horrorizada, foi jogar no Vasco por vontade própria. Daí pra frente, ele começou a vagar pelo mundo, adotando o nome de Logan, trabalhando como soldado, agente, espião, e por aí vai, até o dia que foi sequestrado pelo projeto governamental Arma X e teve o metal adamantio injetado no seu corpo, mas escapou do programa, e acabou indo trabalhar para o Departamento H, que é basicamente a agência do Canadá que lida com seus super-humanos. Pouco depois, ele foi recrutado pelo Professor Xavier para se juntar aos X-Men, e o resto é história, né, meus caros? Agora que sabemos quem é, vamos às suas capacidades. Começando por um atributo básico, vamos analisar sua força. O Wolverine, mesmo que não seja conhecido por ser um personagem de extrema força física, na verdade é mais forte do que a maioria das pessoas acham, tanto pelos seus músculos quanto pelo seu esqueleto ser feito de um metal indestrutível, então ele tem sim uma super força de baixo nível, o que já dá pra fazer muita coisa. O Logan já fez coisas como segurar um elevador com 2 pessoas dentro pelos cabos, conseguiu segurar 6 homens de uma vez e ainda jogou eles contra uma parede, quando vários caras tentaram conter ele, simplesmente foram arremessados, transportou um piano através de uma floresta, um rio e ainda subiu uma montanha com ele. E isso tudo levou 8 dias, jogou uma lixeira longe, abriu as portas de um elevador na base da estupidez, destrancou delicadamente uma porta de metal quando arremessou um cara contra ela, quebrou uma espada no murro, e também é uma ideia meio burra tentar prender ele, porque mesmo quando o metal das algemas e correntes é resistente, ele acaba quebrando, então não funciona. Agora, como feitos que provam que sua força não é brincadeira, ele já parou um veículo arremessado pelo próprio Hulk, onde também dá pra tirar uma noção da sua resiliência, balançou o Homem-Dragão pela cauda, personagem esse que, segundo a própria Marvel, pesa pouco mais de 3 toneladas, jogou o Namor um pouco longe com um golpe, sendo que o Namor é um cara que tanca balas tranquilamente, fez um cara criar uma distância considerável entre eles quando deu um murro, fez um adversário quebrar o concreto de uma piscina enquanto lutavam embaixo d'água, justamente onde a força do Sonko foi diminuída pela água, e com um golpe fez o Homem-Aranha voar longe e ainda por cima quebrar uma porta de madeira, ou seja, o Wolverine se garante na força bruta. Mas assim, ele não tem uma das maiores super-forças da Marvel, então não é impossível nem um absurdo quando ele é dominado por personagens que estão no auge da força física humana, já que pessoas muito bem treinadas nos quadrinhos são mais fortes do que se fosse na vida real, além de que seres realmente mais fortes do que ele, na hora da porrada, levam a vantagem sem muitos problemas. Na durabilidade, vamos nos aprofundar. O Logan sempre mostrou imensa capacidade de aguentar danos, em razão dos seus músculos, regeneração rápida, e principalmente, pelo metal injetado nos seus ossos, o adamantio, um dos metais fictícios da Marvel e com certeza um dos materiais mais resistentes dos quadrinhos. O adamantio é praticamente indestrutível, pouquíssimas são as forças que realmente conseguem danificar esse metal, e isso que torna o Wolverine alguém que consegue lutar contra seres como o Hulk e outros pesos pesados, porque seu esqueleto imensamente resistente simplesmente aguenta muita porrada. Ele já caiu de um voo para entrar pelo telhado de uma base, e quando a poeira da queda baixou, ele já estava de pé, foi atropelado por um carro em alta velocidade, rachou uma parede com o impacto e mesmo assim permaneceu consciente, foi atingido por um jato e mesmo assim não se intimidou, aguenta raios de energia e explosões que mandam ele longe, e agora como feitos realmente grandes, tancou os ataques de seres com força para destruir mais do que prédios, como o Homem-Maravilha, Namor, Ragnarok,
que é um clone do Thor e possui uma parte da força do Deus do Trovão, levou um golpe do filho do Hulk, atravessou uma parede grossa e depois levantou, aguentou um murro do Coisa do Quarteto Fantástico, permaneceu de pé depois de ser atacado pelo Rhino, levou um raio do Thor e se levantou logo em seguida, foi atingido pelo impacto da bomba de Hiroshima. E claro que ele ficou bem lascado e seu fator de cura salvou, mas seu esqueleto ainda aguentou o impacto, e tem suas brigas com o Hulk. O que torna isso especial é que o Gigante Esmeralda, personagem esse que pode destruir mundos com os próprios punhos, já afirmou que não podia dar um fim no Logan, e mesmo quando o Verdão deu vários soncos no Wolverine, seu esqueleto não foi danificado. Sim, seus órgãos internos sofreram os danos do impacto dos golpes, mas se regeneraram. Quantas pessoas que não têm o mesmo tamanho e força semelhante à do Hulk podem dizer que levaram uma surra dele e sobreviveram para contar história? Mesmo irritado e tentando dividir o corpo do Logan em dois, o Hulk não teve sucesso, então sim, o Wolverine tem uma durabilidade incrível. Ele também tem defesas telepáticas, graças ao Professor Xavier implantar barreiras psíquicas em sua mente, mas também por treinamento e boa força de vontade. Exemplos disso é o próprio Xavier afirmar que a mente do Logan não é fácil de entrar, e ele também já resistiu a comandos da Emma Frost, outra telepata muito poderosa. Porém, ele não é imune de verdade à telepatia e influência mental, às lavagens cerebrais que ele sofreu ao longo dos anos, de várias pessoas diferentes, é um bom exemplo, fora que já houve telepatas que conseguiram entrar na sua cabeça. Em resistência de atividade física, ele não é qualquer coisa. Uma situação que mostra bem isso foi quando ele lutou contra os X-Men durante horas por eles estarem hipnotizados, e sim, a exaustão acabou pegando ele no fim, mas aguentar porradaria por horas é algo impressionante. Em se curar de ferimentos, sempre foi um dos seus atributos mais conhecidos, e desde antigamente sabemos que o Wolverine tem um dos melhores fatores de cura da Marvel. Lesões graves são desfeitas em segundos ou minutos dependendo do grau delas. Além de ter se curado do bombardeio de Hiroshima, outras situações de exemplo são ele ter tido seu coração retirado, mas uns minutos depois se recuperou, leva tiros nas missões, mas mesmo passando pelo seu corpo, não são problema já que as feridas fecham quase que na mesma hora. Teve seu rosto queimado quando levou um disparo de energia, ao ponto que foi até o osso e perdeu um olho, mas poucos minutos depois já estava quase totalmente recuperado. E talvez seu feito mais memorável, aconteceu quando ele foi incinerado por um vilão, e sobrou só seu esqueleto, mas mesmo assim, ele regenerou seu corpo sistematicamente em minutos. É absurdo o fato de que ele pode se curar até quando seus tecidos são danificados a esse ponto. Seu fator de cura também torna seu envelhecimento muito mais lento que o normal, já que ele nasceu no final do século XIX mas ainda está no seu auge físico. Ele também é imune a doenças e tem imensa resistência contra contaminantes, já que uma vez ele consumiu uma toxina forte o bastante para ferrar com 20 homens, mas ficou de boa, e sua cura é tão potente contra agentes externos, que ele já se curou do vírus do vampirismo, pelo seu metabolismo agir antes das enzimas, e também da transformação em lobisomem, seja a maldição mágica ou a científica. Mas assim, sua regeneração não impede ele de sentir a dor dos seus ferimentos ou do seu corpo se curando, embora ele tenha uma grande tolerância. Na velocidade, ele sempre foi bem ligeiro. Wolverine tem uma agilidade geral bem considerável, do tipo que ele já cortou armas antes dos atiradores puxarem o gatilho. É bem comum ele agir antes dos seus adversários terem tempo de reagir, além de que, quando se desvia de golpes, às vezes ele parece um borrão. Feitos relevantes do quanto ele é ágil são coisas como ele ter evitado uma ninja enquanto estava de costas, evitar vários tiros mais de uma vez, desviou de um ataque do Ciclope bem perto, se esquivou de alguns socos do Venom, enquanto estava sentado perto de uns caras. Assim que ouviu uma arma ser carregada por baixo da mesa, ele conseguiu evitar o tiro, se safou de um míssil, deu um olé no Homem-Aranha mais de uma vez, que já comentou que o Logan é bem rápido, e também, mesmo caindo de um avião, ainda conseguiu alcançar ele antes de decolar, então ele com certeza se garante na velocidade. Mas, como estamos falando de quadrinhos, obviamente acontecem algumas inconsistências, já que mesmo com toda essa velocidade, não é impossível acertar o Wolverine, seja numa briga ou com armas que ele poderia evitar em outras ocasiões, também porque embora ele tenha mostrado boa velocidade, não é uma das mais avançadas. Uma característica dos seus poderes, que é mais como um subpoder mas que acho que merece uma certa atenção, é o estado de pura raiva do Logan. É uma espécie de fúria que deixa a mente dele num estado focado só no ataque, e acontece quando ele fica com muita raiva ou sente muita dor, porém ele já entrou nessa condição por vontade própria.
Quando ele é tomado por essa raiva, ele fica temporariamente mais forte, rápido e resistente, o que é bastante útil quando a batalha tá tensa e ele precisa mais agir do que pensar, e já foi mostrado que mesmo tomado pela raiva, ele ainda mantém seu raciocínio de combate e senso estratégico. Um bom feito dele durante esse estado foi quando ele derrotou o Capitão América enquanto estava enfeitiçado para ficar bravo, além de que, quando um monstro atacou os X-Men e eles não estavam dando conta, o Logan entrou nesse modo fúria e deu uma surra no bicho, então acaba sendo um recurso útil. Indo para outro atributo muito clássico seu, vamos falar das garras. Mesmo antes de ter adamante no seu corpo, ele já tinha 3 garras ósseas que saíam entre os dedos das mãos, e já era mais resistentes do que ossos normais, podendo ainda cortar armas no meio e até árvores grandes, só que podiam ser quebradas e regeneradas, mas quando elas foram ligadas ao metal, ficaram bem mais apelonas. Ele já furou o próprio Thanos, conseguiu cortar o Hulk, o Thor, perfurar a pele rochosa do Coisa e até cortou uma armadura que tancou raios do Ciclope, mas ele não pode simplesmente cortar qualquer coisa. O que acontece é que, mesmo sendo feitas de um metal muito resistentes, a capacidade do Wolverine cortar as coisas depende da força que ele aplica nas garras, e apesar dele ter sim um grau de super força e perfurar a pele de seres imensamente resilientes, ele não é forte para danificar coisas como o escudo do Capitão América, que também tem adamantio. Espadas mágicas também são problema, campos de força também são um meio de evitar ataques dele, e numa briga com um mutante que tinha a pele impenetrável, ele não conseguiu dar danos no cara. Não, ele não era mais resistente do que adamantio, o Logan só não tinha a pressão certa nas garras para atacar como queria. Por um curto período de tempo, ele teve a habilidade de aquecer suas garras, o que aumentava muito o poder dos seus golpes ao mesmo tempo que diminuía seu fator de cura enquanto esse poder era usado, mas foi algo que acabou no esquecimento com o tempo. Nos sentidos, outro campo que ele se destaca. Logan sempre foi retratado com sentidos bem aguçados, e já conseguiu coisas como detectar pessoas num jato, enquanto ele estava no porão do veículo e ainda tinha ruído ambiente. Do alto de um prédio sentiu o cheiro no esgoto de quem ele estava procurando, já rastreou o Fantomex no esgoto, um mutante que não emite cheiro. Daí você se pergunta como ele fez isso. É porque o Logan notou que justamente no lugar do esgoto onde estava, não tinha cheiro. Pode ver no escuro quase como se fosse dia. Identificou o cheiro de um vilão específico no local de uma explosão. Enquanto estava preso num castelo flutuante, ele escutou um carro voador se aproximando. E teve uma vez que mesmo cego e incapaz de sentir cheiros, ele sentiu o movimento e localização de objetos que estavam se aproximando. Mas assim, não é porque ele tem bons sentidos que vai prever tudo e ser muito difícil de atacar, já que não é impossível pegar ele de surpresa e isso aconteceu mais de uma vez. Um poder que não é o mais usado dele, mas vale menção. Vamos falar da sua empatia animal. Não é um grande segredo que o Wolverine compartilha de um laço com os animais, isso só não é muito retratado. Ele tem sim uma conexão com animais selvagens, pode entender eles e se comunicar em algum grau, tanto que o Logan realmente viveu com uma matilha de lobos por anos como um deles. No combate, sabemos que aqui ele brilha. Wolverine é conhecido por ser um dos melhores lutadores do universo Marvel, tanto pela experiência de ter lutado em muitas guerras quanto por realmente treinar artes marciais, coisa que ele fez bastante ao longo das décadas. Além de já ter derrotado o Capitão América como mencionei antes, ele já deu uma boa luta pro Hulk cinzento, que mesmo sendo uma encarnação mais fraca do personagem, ainda era bem forte. Já venceu o Shang-Chi, criado com inspiração no próprio Bruce Lee, um dos melhores artistas marciais da Marvel. Derrotou o Dentes de Sabre, outro mutante com décadas de experiência em luta e treinamento, e ainda provou ter mais técnica do que ele. Durante um treino com o Punho de Ferro, outro grande nome dos quadrinhos quando o assunto é porrada, o Logan acompanhou bem ele ainda venceu. Durante outras brigas com o Capitão América ele ainda mostrou que pode acompanhar o Steve. Durante um curto confronto com o Pantera Negra ele também se manteve firme, e já derrotou 11 samurais mortos-vivos, que eram considerados os mais mortais que já existiram. Na inteligência, ele tem mais do que aparenta. Embora seja comum associar o Wolverine à imagem de porradeiro bruto, ele também é inteligente e mais esperto do que seu comportamento sugere. Ele já provou que pode entrar em sistemas de segurança, sabe detectar pontos de entrada para se infiltrar em território inimigo e passar despercebido, conhece meios de desarmar explosivos, tem conhecimento de química para fazer armadilhas improvisadas, e em rastreamento ele com certeza é um dos melhores, já que disse que podia encontrar a Mística, uma mutante que muda de forma, em qualquer lugar do mundo, e pediu 9 horas para fazer isso, e conseguiu achar ela em 8 horas e meia, então não dá pra subestimar ele. Nas fraquezas, o Logan tem alguns pontos fracos consideráveis.
Apesar da boa regeneração, se ele se afogar pode acabar indo de base, já que seu cérebro ainda precisa de oxigênio, e seus ossos pesados podem afetar sua capacidade de natação, mas ele já foi mostrado nadando para sair do mar e aparentemente não foi um sufoco grande. Pelos seus sentidos serem mais aguçados do que o normal, isso pode ser usado contra ele, tanto que o Hulk já deixou o Logan lascado com uma palmada sônica, justamente pela sua audição ser muito sensível. Além disso, existem alguns materiais que dão uma dor de cabeça para ele. Exemplos disso são variantes do adamantio, sendo que uma vez que o Wolverine ficou perto do adamantio 9, ele já ficou tonto e fraco, além de um metal chamado carbonádio, que pode diminuir a velocidade do seu fator de cura se entrar em contato com ele. Agora uma coisa que é realmente um perigo, é a lâmina Muramasa, uma espada que foi fundida com a alma do Wolverine, e diminui bastante a taxa da sua regeneração se acertar ele, o que dependendo da situação, pode fazer ele conhecer o Criador. E mais, mesmo tendo um fator de cura excelente e ossos quase inquebráveis, tem algumas coisas que não tem como ele ser imune, como manipulação da realidade ou alguém viajar no tempo para impedir a existência dele. Também houve a vez que o próprio Magneto tirou o adamantio dos ossos do Logan, então quem controla o magnetismo e metais também é um problema. Ao todo, é isso aí meu povo, o Wolverine sempre foi um personagem excepcional, e acabou se tornando indiscutivelmente um dos mais valiosos e emblemáticos da Marvel, que nós vejamos mais adaptações dele por aí, o cara tem muita história pra contar. Por hoje é só, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!